Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Nona rodada, galera, nona rodada aqui do Mundial, Magnus Carlsen contra Nepo, né? Por enquanto aí 5-3 para o Magnus Carlsen, conseguiu até agora, até o momento, 2 vitórias. E vamos dar uma olhada então nessa nona rodada que aconteceu hoje aqui no Mundial, né? Momento histórico aqui, o Nepo agora vai jogar com as peças brancas contra o Magnus Carlsen, tá bom? Antes de mostrar a partida, a gente já vai ver ela, quero dar um recadinho aqui para aproveitar, galera. A gente não sabe até quando vai esse Mundial, né? Se bem que aqui a nossa promoção vai até o dia 15, tá bom? Aqui a oportunidade, aqui a trilogia, os cursos, então, básico, intermediário e avançado com o mestre FIDE Lucas Cardoso. É acesso vitalício, as aulas são gravadas, 1 hora de duração cada aula, um total aí de 24 aulas, tá bom? 8 no curso básico, 8 no curso intermediário, 8 aulas aí no curso avançado, e é um conteúdo que realmente muita gente está aproveitando porque tá com 90% de desconto aí, tá bom? Durante o Mundial, tá demais, galera, é um belo conteúdo para você melhorar aí a sua compreensão do jogo de xadrez, tá bom? Então aproveita aí que durante o Mundial tá valendo muito a pena aí, tá muito em conta, tá bom? E é um conteúdo que você vai ter para sempre, é acesso vitalício, tá bom? Mais detalhes aqui no link. E vamos então, galera, aqui a nossa partida. Nepo com as peças brancas já começa surpreendendo a maioria dos jogadores, a maioria dos comentaristas, de todo mundo tava esperando aqui que o Nepo fosse jogar realmente aqui o lance 4, mais uma Ruy Lopes, né, a zona de conforto aí do Nepo. Achei muito interessante ele vir pro lance C4. E outro fato que vale a pena comentar aqui é que ele tá sem o Coque Samurai, né? Deixa eu ver até se a gente já pega eu não tenho outra foto dele aqui, podia atualizar. Nas próximas partidas vamos colocar aqui outra foto aqui do Nepo, tá bom? Ele tirou o Coque Samurai dele, fez um corte ali New Kids on the Block, fez um topetão, fez um cabelo estiloso lá. Então ele chegou de cabelo novo, chegou jogando outra abertura, falamos, legal, né? Nepo aí vai buscar agora suas chances, foi para abertura inglesa. Magnus Carlsen respondeu com E6, aqui G3, D5, Magnus Carlsen já busca o centro e aqui Bispo G2 pelo Nepo. E aqui então, nós fizemos hoje no canal Xadrez Brasil a live com o grande mestre André Diamante, né? E aí o Magnus Carlsen fez aqui o lance D4 e o Diamante comentou que realmente surpreendeu esse lance. Não é o lance mais jogado aqui da posição, é um lance que pode trazer muitas ideias boas para as brancas, pode trazer um pouco de problema essa estrutura do tipo Benoni que ele comentou aqui, o Diamante já com D4. É um lance que, claro, dificulta aqui o desenvolvimento do cavalo, mas você está fazendo já outro lance com a mesma peça. Um lance muito jogado é simplesmente capturar o peão ou jogar com C6, enfim, vários lances são possíveis. D4 é uma linha bem arriscada aqui do Magnus Carlsen. Cavalo em F3 foi jogado cavalo C6 e aqui eu comentei também com o Diamante, né? Eu falei, por que não o C5 aqui? Ele comentou que de fato se joga com cavalo C6 esse tipo de posição e você quer deixar a casa de C5 disponível aqui muitas vezes para o cavalo vir aqui para C5, jogar com A5. Eu achei muito legal esse comentário aqui do Diamante, né? Cavalo C6 foi jogado e agora grande roque aqui pelo... roque, perdão, aqui grande roque. No Mundial tudo é grande, né? Aqui roque pelo Nepo, né? E agora bispo C5 aqui pelo Magnus Carlsen desenvolvendo. Temos aqui D3, cavalo em F6, cavalo de bem D2 e aqui o lance A5, né? Um lance muito importante, já controlando aqui a casa de B4, evitando expansões aqui do Nepo, né? E agora cavalo B3 atacando aí o bispo, né? Muito legal como é que o Nepo tá se desenvolvendo aqui, praticamente forçando aqui o bispo agora a recuar para a casa de E7. Por exemplo, o bispo B6 aqui vai ficar com um bispo muito prejudicado, né? Bispo A7 também, então aqui bispo E7 praticamente forçado e aqui E3. Um lance muito forte aqui pelo Nepo, né? Aqui ele realmente coloca já a possibilidade de combater, né? Não dá mais para jogar A4, simplesmente as brancas ganhariam aqui um peão, mas aqui é interessante notar por que o Magnus Carlsen não faz aqui o lance E5, né? Poderia ter sido jogado, mas de fato depois de peão toma, torre 1 aqui, as brancas começam a ficar gostando da posição, vão jogar com bispo F4, cavalo aqui em E5 e começam a gostar aqui da posição, fica uma posição ótima aqui para as brancas, né? Então aqui a partida seguiu, por isso que o Carlsen decidiu trocar o peão, faz o terceiro lance com esse peão, né? 1, 2, 3 lances já, perdeu o Magnus Carlsen com esse peão. Agora temos aqui bispo por E3 e mais um lance que chocou a galera, chocaram os grandes mestres, os analistas, todo mundo, que foi lance cavalo G4. Aqui não é um lance que você
espera aqui da posição, né? Sendo que tem um problema para desenvolver, o bispo de casas escuras ainda não deu roque, então realmente Magnus Carlsen surpreendendo aí com os lances. Bispo C5 agora foi a melhor resposta do Nepo. Aqui não pode deslizar, galera. Se jogar um bispo F4, por exemplo, tá vindo, né? Esse lance seria um erro, estaria vindo D5 e agora você não tem onde guardar o bispo, né? Se você colocar aqui em D2, tá caindo o peão de D3. Se voltar para C1, tá vindo A4 e agora o cavalo também não tem uma casa, teria que vir para D2 e aí estaria caindo o peão aqui de D3. Então, é uma posição perigosa. O Nepo joga muito bem, joga o melhor lance aqui da posição bispo C5 e agora o Magnus Carlsen faz aí o roque. E D4, o Nepo segue aqui com lances ativos, tem um peão, uma presença forte aí no centro. A4 agora atacando o cavalo, praticamente forçando aqui, né, bispo por E7 para jogar o cavalo aqui em C5, bispo por E7, dama E7, cavalo C5, e a gente tem aqui uma posição muito interessante, né? O Nepo tá muito bem aqui nessa abertura e todo mundo ficou também imaginando aqui que o Carlsen poderia jogar aqui um lance E5, depois de torre E1, vir com torre D8 e ficaria uma loucura, né? E aqui o Nepo teria um lance muito interessante que seria o lance B4, uma posição completamente atípica, sendo que as pretas podem capturar em D4, podem capturar em B4, mas é uma linha que traria uma luta e um dinamismo bastante interessante. Aqui o Magnus Carlsen prefere jogar com A3 e a gente chega no primeiro momento crítico aqui da partida, né? A gente estava lá mais uma vez com o grande mestre André Diamante ali ao vivo e ele comentou muito, Rafa, ele encontrou aqui, ele falou, Rafa, B4 aqui, parece ser um lance muito interessante aqui, bem o estilo do Nepo, bem a cara do Nepo jogar isso, porque tem uma ideia interessante que o Diamante encontrou aqui durante a live, que seria B4 e depois torre B1, permitindo o cavalo B2 e depois de dama D2 o cavalo não tem volta, né? Então seria muito interessante essa linha para o Nepo, ganharia a peça, ficaria com uma posição muito boa e mesmo que o cavalo recuasse, não capturasse aqui em A2, voltasse o cavalo para C6, depois de, por exemplo, o cavalo por B7, aqui se bispo por B7 e torre por B7, as brancas estão bem aí no jogo. E se torre B8, teria cavalo A5 aqui, que seria uma continuação bem interessante, atacando a torre e atacando o cavalo aqui, né? Então seria uma posição muito legal, com um jogo muito forte aqui para as brancas, né? Aqui seria praticamente forçado a proteger o cavalo, né? Lembrando que está ameaçando o cavalo C6, depois esse cavalo por E7 vem com cheque, né? Então aqui seria melhor proteger o cavalo. E depois de cavalo B3, as brancas têm uma ótima posição, né? Então B4 aqui é o lance que exclama, é o lance que se espera do Nepo, precisando criar oportunidades e tudo mais. E aqui foi um pouco chocante que o Nepo fez um lance até meio rápido. Aqui ele não calcula tanto, aqui uma posição já muito complexa. E ele pensou aqui, acho que por 4 minutos apenas, e fez aqui o lance B por A3. Então chamou bastante atenção ele não ter feito o lance B4 e ele ter jogado até, de certa forma, numa posição extremamente complexa, jogou até de certa forma um pouco rápido, né? E aqui o Magnus Carlsen nem se dá o trabalho de recuperar esse peão, já segue agora começando a gostar da posição com torre D8, atacando agora aqui o peão central, tem um tema, né? Já tá ameaçando capturar aqui e eliminar o defensor do cavalo aqui de C5, fica com uma posição excelente, por isso o cavalo B3 aqui pelo Nepo evitando, né, os temas de sacrifício em D4 e agora cavalo em F6 aqui pelo Magnus Carlsen. Temos torre E1, dama por A3, o Carlsen recupera o peão e aqui dama em E2. Tivemos H6 pelo Carlsen, H4 aqui pelo Nepo e aqui o Carlsen vai para uma ideia muito legal, né? O Diamante falava mesmo, esse Carlsen realmente é o melhor do mundo, né? Porque jogar do jeito que ele tá jogando isso daqui, sem ter desenvolvido o bispo, né? Mexeu várias vezes aquele peão e tudo mais. Realmente o cara tem que ter muito controle, assim, muita confiança, muito preparo para poder se sentir bem numa posição dessa de negras, né? E aqui o Carlsen tenta resolver agora o problema do bispo com o bispo D7, conectou aí as torres, e depois de cavalo E5, então o bispo foi lá para E8, o Carlsen fez essa manobrinha, né? Aqui dama em E3 foi jogado pelo Nepo, agora o Magnus Carlsen faz o lance dama B4, um lance que dá a casa de A3 aqui, né? O Diamante viu isso muito bem, né? Falou que muitas linhas poderiam ser jogadas aqui com torre A3, também está encostando aqui no peão de C4, né? O defensor de C4 está instável, a partida seguiu com torre de E em B1, e aqui sim é o momento onde o Diamante falou muito sobre esse lance de torre A3, que inclusive as análises mostram que depois o Diamante estava sem engine, tá? Durante a live,
E as engenhas de fato mostram que esse era um lance muito forte aqui para as negras. Crava aqui o cavalo, né? Eu fiquei brincando com a cravada do ataque descoberto, né? Aqui as brancas estavam ameaçando todo tipo de ataque descoberto, né? Então você crava o ataque descoberto aqui. Então seria um lance bastante interessante que o diamante colocou, mas aqui o Magnus Carlsen jogou com cavalo por E5, D por E5, e aqui, né, o diamante também estranhou essa continuação, né, porque para onde vai esse cavalo, né, talvez tenha aqui para D7 aqui, mas o Magnus Carlsen vai para um lance muito arriscado, cavalo G4, correndo o risco do cavalo ficar sem volta, né, aqui, e... No entanto, aqui, vamos por depois de dama E2, dá para proteger o cavalo aqui com H5, né? O Nepo prefere jogar com dama E1. Temos aqui as trocas das damas e agora sim o Magnus Carlsen joga aqui com H5, né? Esse cavalo tava ficando quase sem casa. E aqui bispo por B7. O Nepo conseguiu aqui um peão a mais, né? O Magnus Carlsen segue com torre A4. E aqui a gente tem também mais uma posição crítica aqui da partida, né? O Magnus Carlsen tem um peão a menos, no entanto o Carlsen tem um ataque legal aqui em E5, tem ataque C4, potencialmente um ataque aqui em H2, tem uma ótima posição e aqui vários lances são possíveis, né? É um momento aqui que dá para calcular muita coisa. Uma linha muito interessante aqui para as brancas seria com o cavalo aqui em C5 atacando a torre e depois de torre por C4 propor aqui praticamente forçar a troca das torres e mesmo que tivesse caindo mais um peão aqui em E5, de fato o Nepo ficaria com um peão a menos, mas depois de A4 fica parecendo difícil de parar esse peão, né? O cavalo aqui protegendo o peão, o bispo dando suporte para a casa de A8, fica aparecendo porque é praticamente impossível parar esse peão, seria uma posição muito perigosa para o Carlsen, onde o Carlsen teria que lutar aqui muito para tentar empatar, mesmo estando com um peão a mais, né? Então, e aqui já não funcionaria um lance como C6 tentando prender o bispo, porque simplesmente é A5 e esse bispo não quer sair daí, tudo que ele quer é avançar aqui o peão, né? Então seria uma posição, uma sequência muito interessante. O Caruana apontou também nas análises uma linha muito interessante com F3, expulsando o cavalo primeiro aqui para a casa de H6 e depois jogando o bispo E4, livrando o bispo de qualquer tema de aprisionamento do bispo. O bispo ficaria controlando a casa de F5 e não tem problema que estaria caindo o peão aqui em C4, porque poderia brigar aqui pela coluna C, né? E aqui, mais do que isso, as brancas mais uma vez vão preparar para jogar o peão, avançar o peão no futuro, né? Sem contar a pressão aqui em C7, né? E se aqui evitasse a troca de torres, né, já capturaria em C7 e o Nepo tem aqui um peão passado e uma posição muito perigosa, né? Então, de fato, aqui são linhas muito interessantes nessa posição. O cavalo C5, F3, é uma posição que exige muito cálculo e mais uma vez surpreendeu, na verdade, chocou aqui o mundo o próximo lance do Nepo, que foi feito sem usar tanto tempo, né? Aqui ele também faz um lance rápido, que é o lance C5, e esse lance é um blunder que perde peça, pendura a peça na hora. O Magnus Carlsen, nesse momento, ele começa a fazer umas caretas, né? A turma tá circulando aí na internet os memes. Entra lá no nosso Instagram, instagram.com/xadrezbrasil, para você ver os memes que estão rolando, a reação do Carlsen, né? As caras que ele faz ali. E fala, caramba, o Nepo perdeu peça, que ele começou a fazer umas caretas. Eu falei, puxa, até eu fui romântico nessa hora. Eu falei, nossa, Diamante, eu acho que ele tá sofrendo aqui pelo Nepo, porque ele deve estar com pena do Nepo, que o Nepo tá jogando mal. Aqui a partida acabou de pendurar a peça com C6, o bispo não vai conseguir escapar, né? E aí o Diamante jogou um chá de realidade lá, falou, Rafa, não tem compaixão em dó nenhuma, ele tá fazendo careta porque ele realmente viu o blunder e ele vai fazer história agora, porque ele vai mandar mais uma vitória aí pra cima do Nepo, né? E agora então o Magnus Carlsen segue aqui com C6 e o bispo tá aprisionado. O dramático dessa situação é que o Nepo não volta pro tabuleiro, agora ele fica vários minutos fora, ele não volta pro tabuleiro praticamente postergando esse momento de ter que voltar pro tabuleiro e lidar com um bispo que vai cair, né? A partida seguiu, então, depois que o Nepo volta pro tabuleiro, muitos minutos depois, ele volta, o Carlsen dá aquela olhada pro Nepo, fala, tá tudo bem, né? Tipo, você tá aí, né? Aí o Magnus Carlsen volta o cavalo para H6, torre E4, na tentativa de amenizar aqui, trocar a peça, mas aqui, claro, o Magnus Carlsen vai para cima do bispo aprisionado. Torre B4 traz a defesa para o bispo, mais simples como torre B8, e o bispo não tem mais defesa. Agora o Nepo vai para uma ideia muito interessante aqui, tem que tirar o chapéu pro espírito de luta dele, porque ele segue aqui com A4, caiu peça, é claro, torre de A pro B7, e torre B6 aqui, um lance muito interessante pelo Nepo, e a situação é perigosa. Por exemplo, meu bispo tá preso aqui, quero tirar o bispo. Minha torre tá defendida,
cara, as brancas estão melhores aqui já. Por incrível que pareça, mesmo com uma peça a menos, as brancas estão praticamente ganhas aqui com A5. Esses peões são imparáveis, por exemplo, aqui bispo em C8, dá para seguir com A6 ou até mesmo torre D1. As brancas têm um jogo aqui impossível de parar, né? Torre D1 aqui seria muito forte também na posição, rei H7, torre aqui em D8, e por incrível que pareça, aqui as brancas estão ganhas, galera, bizarro, né? Por exemplo, aqui cavalo em F5, torre por C8, torre por C8, e aqui tá caindo a torre em B7 com o peão passado, né? Então, realmente o que fazer, né? Então, de fato, aqui é de tirar o chapéu, o espírito de luta do Nepo. Qualquer escorregão aqui pode ser fatal, né? A gente falou durante a live, xadrez não aceita desaforo. E aqui o Magnus Carlsen então vai pro único lance da posição, galera, o único. Todos os outros perdem aqui pras negras, tá? O único lance, torre por B6, C por B6 e aqui torre por B6, Carlsen muito preciso aqui. Cavalo C5 agora pelo Nepo, será? Ele segue jogando, ele tem um peão a menos, mas o bispo do Carlsen não joga, né? O cavalo aqui tá dando suporte para apoiar o peão e o Nepo tem um peão passado, ele segue lutando. Cavalo F5 aqui pelo Magnus Carlsen, A5 atacando a torre B8, A6 avançando com o peão passado, e aqui o Carlsen faz mais um lance que choca. Aqui choca, realmente um lance que entra pra história, porque aqui é o seguinte, galera, né? O Diamante mesmo colocou aqui, cavalo D4 é suficiente para ganhar a partida, o cavalo vai depois para B5, controla aqui o peão e já era, né? Completamente ganho aqui para as negras, mas enfim, as brancas podem ainda querer lutar, mesmo com uma peça a menos, o bispo não tá jogando tanto, né? E o Magnus Carlsen vai para o chocante aqui, cavalo por G3, né? Deixando mesmo o Nepo avançar aí com as peças, né? O Nepo segue agora com cavalo A4 e aqui C5, um lance muito importante, cirúrgico aqui do Magnus Carlsen, atacando o cavalo, né? E uma linha interessante aqui, a partida segue agora com A7, olha que loucura, né? A torre vem aqui para D8 e agora aqui cavalo por C5 foi jogado pelo Nepo. Uma linha muito interessante seria com torre B1 aqui, né? Depois de torre B1, por exemplo, o bispo por A4, as brancas estariam no jogo, estariam de volta, né? Depois aqui de torre B8, teria que controlar a casa de promoção e aí tá caindo a torre e as brancas estão de volta no jogo, né? Então aqui depois de torre B1 seria muito interessante essa linha, o Carlsen não poderia capturar o cavalo, teria que jogar torre A8, olha isso, e depois de torre B8 jogar um torre por A7, né? Então o Carlsen realmente deu aí um suspense, aí deu uma adrenalina na partida, porque o Nepo poderia seguir para isso, torre por E8 e jogar aqui ainda cavalo por C5 e jogar com apenas um peão a menos. Entanto aqui o comentário do Diamante, né? Rafa, as brancas têm um peão a menos, mas a posição aqui é completamente vencedora já para as negras. Eu falei, mas por que, Diamante, né? E aqui ele falou, de fato, depois de cavalo F5, aqui os peões das brancas vão cair todos um por um, né? Esse final aqui é completamente vencedor, não tem como segurar. Cavalo E4, cavalo por H4, acabou, né? A posição entrando aqui em colapso geral, né? Então aqui realmente espetacular, mesmo o torre B1 não funcionaria então nessa posição, né? O Nepo segue com cavalo por C5 e aqui simplesmente depois de torre A8 pelo Magnus Carlsen nessa posição, Jan Nepomniachtchi abandona aqui a partida, pessoal, abandonou porque não dá mais uma vitória aqui de Magnus Carlsen no Mundial 6-3, 6 pontos a 3, colocando realmente muita dificuldade agora para o Jan Nepomniachtchi, né? Se a gente for olhar aqui o relatório do chess.com, antes de olhar aqui o placar geral, né, a pontuação final, a gente vê que realmente foi muito preciso o Magnus Carlsen, 96,4% de precisão, foi muito cirúrgico, né? E 91,8% o Nepo. Chama a atenção o fato de que em momentos críticos o Nepo jogou talvez não com todo o seu foco, né? Ele jogou ali rápido, muitas vezes posições de extrema complexidade, né? Que exigiriam ali um cálculo, que exigiriam uma precisão maior, né? Chama a atenção o fato do Nepo ter feito isso, né? E então e assim o Magnus Carlsen vai galgando aí os degraus, né? A gente tem aqui agora os resultados, aqui a gente vê realmente um placar aqui bem favorável para o Magnus Carlsen, muito próximo dos 7,5 pontos, né? Quem chegar em 7,5 pontos primeiro será o campeão mundial, né? A gente tá aqui, essa foi a 9ª rodada, né? De um total de 14, né, rodadas, então pode ser aí que o torneio acabe até antes das 14 rodadas, né? Agora, se o Nepo conseguir uma vitória, né, ou de repente 2 vitórias, empates, enfim, aí
o torneio vai se postergando e pode ser que chegue até as 14 rodadas aí, né? Vamos ver, galera, 10ª rodada acontece amanhã, ao vivo no canal Xadrez Brasil, tá bom? A partir aí das 9 horas da manhã estão todos convidados aí pra gente ver Magnus Carlsen jogando de brancas na 10ª rodada contra Ian Nepomniachtchi 6-3. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.